Sobre os distúrbios do magnésio, a gente é importante a gente destacar que no organismo o magnésio é cofator em mais de 300 reações enzimáticas, quer seja envolvendo ATP, DNA, RNA. É essencial para a função neuromuscular, cardíaca e equilíbrio eletrolítico. E uma ingestão inadequada pode ter associação com hipertensão, diabetes, com doenças cardiovasculares. Como se dá a fisiologia aí do magnésio, então? Então, destacando aí, né, esse magnésio, ele está lá presente no ATP, na estabilização desses grupos de fosfato, na mitocôndria, na parte da respiração celular, nos canais iônicos, no material genético. Então, ele está presente, envolto em vários desses canais específicos aí, da membrana, às reações que acontecem no organismo, a parte da respiração celular e estabilização de membranas. Como é que é o balanço do magnésio no nosso organismo? Daquilo que a gente ingere, em torno de 5 a 7 miligramas por quilo por dia na dieta, a gente tem ali uma absorção de 25 a 60% intestinal, e tem ali uma excreção fecal. Na parte renal, o que a gente absorve, a gente consegue filtrar isso aí e excretar muito pouco daquilo tudo que a gente recebe ali no rim. Tá? Então, essa é o panorama geral aí do magnésio, quer seja intestino, ali está envolvendo intestino, a dieta, o intestino, o rim, o osso e o compartimento intracelular. Aqui, eu achei muito interessante o que esse artigo trouxe aí das doenças cardiometabólicas associadas aí à deficiência do magnésio. E aí ele dá um panorama geral da função aí do magnésio nesses processos, quer seja na função cardíaca, neurológica, muscular, na inflamação do organismo e no estresse oxidativo, perpetuando esse estresse oxidativo ou minimizando esse estresse oxidativo, na estrutura óssea, e na parte aí de coagulação. Então, o magnésio tem várias contribuições que às vezes a gente não se atenta, e isso contribui à deficiência dele com doenças cardiometabólicas. O que determina o controle fino do magnésio no organismo? A absorção gastrointestinal. Então, se existe uma deficiência dessa absorção, e aí a gente já falou bastante da questão da dieta na UTI. Magnésio é um outro íon que é deixado de lado e que a gente precisa de resgatá-lo na UTI, no ambiente de UTI, dado a chance de alterações do magnésio na UTI, por conta da mesma questão, né, da dieta, da absorção e das alterações renais envolvidas. Então, os fatores determinantes são todos aqueles daquele círculo, né, de presença do magnésio: gastrointestinal, renal, dieta, o balanço
intra e extracelular, a parte óssea e a deficiência renal aí que pode estar comprometendo a absorção disso. Ou alguma medicação que a gente utilize, ou diurético osmótico, ou outras medicações que interfiram na absorção do magnésio. Esse artigo, ele comenta como é que acontece com o magnésio, que já é negligenciado em períodos mais novos, assim, idades em jovens, e que no adulto é muito mais negligenciado e ainda tem a piora da própria senescência celular, contribuindo com a hipomagnesemia. Deficiências primárias, então, está na dieta, na redução da reabsorção e no aumento da excreção urinária. Já deficiências secundárias está associado aí a doenças e comorbidades associadas à idade e a utilização de medicamento que faz com que esse magnésio seja excretado na urina. Cita alguns, né, os diuréticos, inibidor de bomba de prótons. Aí sim, a gente sempre está prescrevendo, o paciente entrou na UTI, a gente está colocando profilaxia para úlcera de estresse para todo mundo, sem fazer o julgamento ali se aquilo é efetivamente necessário, e com isso a gente está contribuindo aí para essa perda de magnésio. Aqui, a alteração, a deficiência de magnésio leva a um estresse, em última etapa, a um estresse oxidativo. Então, eles destacam aqui, né, o que contribui para essa redução do magnésio sérico. Aí, alterações genéticas nesses receptores do magnésio, baixa ingesta na dieta ou mal absorção, obesidade, síndrome metabólica, diabetes, algumas medicações, como a gente já citou, e aí acrescenta o antibiótico, terapia imunossupressora e quimioterapia, o álcool. Isso tudo faz com que a gente tenha um baixo magnésio efetivo para as reações. Com isso, a gente aumenta a produção de radicais livres, cujo magnésio tem um papel essencial para minimizar a quantidade de radicais livres de oxigênio. Daí você tem um dano oxidativo, você tem a precipitação de vários fatores inflamatórios, e aí estão várias das interleucinas, TNF, fibrinogênio, e com isso a gente tem a perpetuação de um ambiente. Se já está inflamado, eu perpetuo aquela inflamação. Se não está inflamado, eu inflamo aquele organismo e dificulto a melhora daquele organismo. Os níveis normais de magnésio é de 1,7 a 2,6 miligramas por decilitro, ou a equivalência ali em milimol por litro. Lembrar que 99% do magnésio está no intracelular, 1% no plasma, e esse 1% é o responsável por estar fazendo muitas dessas reações. E a ingesta diária, a gente tem uma variação aí de homem e mulher. Esse artigo, ele coloca um título bem chamativo, assim, né? A fisiologia e os distúrbios associados ao eletrólito magnésio, ao eletrólito mais esquecido, né? O magnésio. Porque a gente esquece até na hora de pedir os exames, né? Assim, a gente lembra do sódio, do potássio, mas esquece do magnésio. Aqui a gente tem um
um painel geral de como funciona aí essa homeostase, semelhante àquele outro artigo, mas aqui está dizendo o quanto a gente absorve na dieta, o quanto a gente elimina ali pelas fezes. Esse que está extracelular vai passar pelo rim e vai ter essa filtração e essa excreção renal, e o intracelular vai estar aí sendo depositado no osso, nos músculos e em outros tecidos. A absorção no trato gastrointestinal, ela é feita do lúmen para a corrente sanguínea via paracelular. Também tem uma absorção transcelular, que é feito por esses receptores aí destacados. Na membrana luminal, a gente tem o transportador, um dos transportadores, e na membrana associada aí já à corrente sanguínea, a gente tem os trocadores com gasto de energia, fazendo com que tenha um antiporte aí, né? O sódio entra e o magnésio sai, então é absorvido sódio para a célula intestinal e é liberado aí o magnésio para a corrente sanguínea. Então essa relação aí, as formas de absorção do magnésio paracelular e por esses trocadores ou transportadores. No rim, como é que se dá isso? No néfron, 10 a 30% vai estar ali no proximal, e 60 a 75% vai estar sendo reabsorvido na alça de Henle, no segmento espesso. E uma parte vai ser no túbulo, no ducto distal. Então, aqui é importante a gente observar que daquilo que chega no néfron, 2.400 miligramas por decilitro, é eliminado menos de 4%. Então, a capacidade do rim para resgatar e não ter essa perda de magnésio, ela é importante ser dita, ser observada, e a gente já entende que um problema renal vai comprometer o balanço fino de magnésio no organismo. Em maiores detalhes, aqui a gente observa a ação da claudina novamente, 16, 19, 14, nessa passagem aí do magnésio para o lúmen, do lúmen para a corrente sanguínea. A ação dessas claudinas 14, 16, 19 são essenciais. A diferença elétrica é essencial, então vai entrar em cena ali, mais uma vez, a diferença de potencial que é causada ali naquele canal NK 2-cloros ali, NKCC2, né? Que aí você vai ter a entrada do sódio, do potássio, de 2-cloros, isso cria uma diferença de potencial que vai permitir que o potássio entre ali para o lúmen, da célula para o lúmen, pelo canal Ronchi, e isso faz com que permita o magnésio e o cálcio fazer a passagem para a corrente sanguínea. Nesse canal do magnésio, esse canal luminal aí, TRPM67, a gente tem algumas proteínas que vão fazer um feedback
positivo aí, que é essa uromodulina, e que vai ser extremamente importante para sensibilizar esse canal para a entrada do magnésio do lúmen para a célula e depois a corrente sanguínea. As manifestações da depressão de magnésio, né, de uma hipomagnesemia, elas vão passar por vários sistemas, desde alterações psiquiátricas, e isso chama muito atenção em vários dos artigos. A gente tem artigos de psiquiatria envolvendo deficiência de magnésio. Esses pacientes são confundidos, às vezes, por uma apatia, por uma confusão, por um déficit de atenção e alteração no sono, e até mesmo com depressão, e aí tem uma relação direta disso com alterações do magnésio. Então, olhar o eletrólito aí e tentar repor esse eletrólito. Do ponto de vista cardiovascular, tem uma perpetuação de hipertensão, uma aterosclerose, riscos de arritmia por alteração do magnésio. É só a gente lembrar do Torsades-de-Pointes, que que o tratamento é sulfato de magnésio. Inversão de T, do ponto de vista renal, a hipomagnesemia é associada a uma hipocalemia e a uma hipocalcemia. Gastrointestinal, você tem uma redução e até perda do apetite. Músculo esquelético, você pode ter fasciculação, fraqueza, espasmo, mioclonia. Do ponto de vista endócrino, aumenta a intolerância e a glicose e a resistência à insulina, reduz a secreção do PTH e faz com que você tenha uma resistência ao PTH, a hipomagnesemia, perpetua a inflamação, como a gente havia comentado, e neurológico, além dos sinais, você pode cursar com nistagmo, tetania e a convulsão. As causas do magnésio aí menor que 1,7, considerado aí uma hipomagnesemia, a gente tem uma absorção intestinal, alcoolismo, doença renal crônica, uso de diuréticos e os inibidores de bomba de prótons, síndrome de realimentação, mais uma vez, cursa muito com hipomagnesemia, e diabetes. Aqui, a gente destaca o que acontece do ponto de vista cardiometabólico. Com a deficiência do magnésio, você tem um aumento de catecolamina, um aumento da retenção de sódio e um aumento do colesterol. Isso tudo leva a efeitos da hipertensão que a gente já conhece. Hipertrofia de ventrículo esquerdo, do ponto de vista renal, uma falência renal, com necessidade até de terapia de substituição renal. Nos vasos, as doenças vasculares periféricas, né? A arteriosclerose e a aterosclerose, retinopatia e o risco mais avançado aí de AVC, de doença cerebrovascular. O magnésio baixo também está associado à fibrilação atrial, aterosclerose, como já foi comentado. Você tem uma ativação aí das citocinas inflamatórias, e num ambiente de inflamação com aumento de colesterol, você tem aterosclerose. E na vigência de hipomagnesemia, o status protrombótico ele fica ativado, porque você tem um aumento de agregação plaquetária,
mais inflamação e mais estresse oxidativo. Sintomas da hipomagnesemia: o paciente vai ter fraqueza, tremores, convulsões. Do ponto de vista cardíaco, as arritmias com intervalo QT prolongado. Esses sintomas podem vir associados a uma hipocalcemia e uma hipocalemia, então distúrbios de cálcio e de potássio baixos, eu preciso olhar o magnésio, ver como é que está, e aumenta a mortalidade hospitalar geral, a hipomagnesemia. Tratamento você vai fazer com reposição oral em casos leves, e EV nos casos graves. Precisa lembrar de corrigir aí os distúrbios associados, né, de potássio e de cálcio, e essa infusão precisa ser respeitado o tempo, dado o risco de arritmias. Então, se você vai fazer um magnésio endovenoso, colocar aí num tempo que tolere, num vaso que tolere, numa diluição que tolere essa infusão. A hipermagnesemia, a gente tem um magnésio maior que 2,6. As causas mais frequentes: uso excessivo de laxante, de antiácido. A insuficiência renal vai levar a uma hipermagnesemia por dificuldade, e aí em estágios mais elevados, né, mais adiantados da insuficiência renal, 3A para frente. E uma causa menos frequente na nossa realidade de UTI, a não ser que a gente receba essa paciente, né, no ambiente UTI, são das gestantes com quadro de pré-eclâmpsia que precisa aí de uma administração terapêutica, de uma sulfatação, né, de magnésio. Sintomas leves de hipermagnesemia são náuseas e hiporreflexia. Quando passa para moderado, a gente já cursa com hipotensão e bradicardia, então lembrar, risco de sinal e sintoma para hipermagnesemia, sinais neurológicos, com o paciente mais rebaixado, e do ponto de vista cardiovascular, hipotensão e bradicardia. Hipermagnesemia grave, o paciente pode evoluir aí com PCR, com paralisias, e esses sintomas mais graves vão acontecer com magnésio acima de 4,8 miligramas por decilitro. Ficar atento aí às sulfatações que são feitas nas gestantes, quando elas chegam para a gente na UTI, sendo UTI materna ou não. Tratamento da hipermagnesemia, você tem que suspender aí o magnésio, se estiver recebendo, fazer hidratação, lançar mão de diurético, se a função renal for preservada. Nos casos em que moderados e graves, você faz gluconato de cálcio para estabilizar as membranas aí, para minimizar e mitigar o risco de arritmias malignas. Como todos os demais eletrólitos, se for refratário, ou se o paciente tiver uma intoxicação, um aumento de magnésio por outro motivo, ainda for renal crônico, aí você vai precisar de hemodiálise para conseguir abaixar o nível de magnésio. Dúvidas nessa parte do magnésio? Ou em qualquer outra, hoje a gente falou de cálcio, fósforo e magnésio. Estou à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida.
Eu vou disponibilizar todas as aulas lá, tá? Para vocês. E esse material desses artigos que a gente fez aí